mais uma semana, graças a Deus. Vamos ver o que a Torá tem para dizer para a gente, se Deus quiser. Eu queria ver junto com vocês uma coisa que ela é 100% pertinente, mas somente ao ser humano. Tem algumas coisas que a gente sabe que se aplicam a seres humanos, vamos dizer assim, a outros seres, animais, ou o que for. Mas tem uma coisa que só existe dentro do ser humano em especial. E quanto mais a gente estuda, é incrível ver quanto o cérebro do homem, eu digo homem ou mulher, quer dizer ser humano, ele é a coisa mais espetacular do mundo e, por outro lado, a coisa mais confusa. Parece uma caixa de surpresas. Quanto mais os psicólogos estudam a cabeça do homem, a gente vê, a medicina quando estuda, vê quanto menos a gente entende o que tem dentro da nossa massa cinzenta aqui em cima, atrás da testa de cada um de nós, incrível. E também, quanto surpresa com o funcionamento do cérebro que a Kadosh Baruch Hu fez no homem ou na mulher. É incrível isso. Obviamente que o cérebro do homem e da mulher é diferente, porque as funções são diferentes em muitas partes, mas o cérebro num todo é uma caixa de surpresas. Vamos lá. Olhem só que interessante. Tem um famoso episódio, pessoal, que todo mundo conhece a história, mas não dessa forma. Moshe Rabbeinu, famoso episódio em Parashat Chukat. Costuma dizer, que todo respeito, até porteiro de Genópolis conhece, tá bom? O que aconteceu com Moshe Rabbeinu? Parashat Chukat, o que aconteceu com Moshe Rabbeinu? A gente sabe que foi aquele episódio que proibiu Moshe Rabbeinu quando chegou na alfândega do Olam Haba, na Polícia Federal do Olam Haba. Hashem falou para ele, olha, seu visto aqui está expirado. Sério? Olha, você não vai conseguir entrar nessa sessão chamada Israel. Você quer muito entrar? Ele falou, quero, eu trabalhei minha vida inteira para entrar lá. Eu fui salvar o povo, eu rezei pelo povo, eu supliquei pelo povo. É o que eu mais quero, conseguir entrar em Israel. Hashem falou, olha, querido Moshe Rabbeinu, você vai ter um ótimo Olam Haba, obviamente, não se discute isso, mas entrar na terra de Israel, você, Moshe Rabbeinu, não vai. E entre parênteses, com visto expirado ninguém entra em Israel. Moshe Rabbeinu não tinha visto lá, Hashem proibiu ele. Mas entre parênteses, a Gemara fala no Tratado de Tzotá, o que Moshe Rabbeinu, lembrei agora, queria fazer em Israel. Porque ele tanto queria entrar lá. O que tem lá de gostoso? Shawarma. Ainda não tinha Tahana Merkazit, não tinha shawarma, não tinha aquelas lojas, não vendia bizer na rua. Então o que Moshe Rabbeinu queria fazer? Discutir com um taxista em Israel? Não tinha taxista em Israel ainda. Então a Gemara fala que Moshe Rabbeinu queria fazer as mitzvot que são pertinentes somente a Israel, que são um número muito grande, Moshe Rabbeinu nunca conseguiu as fazer. O máximo que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, sobe no monte, observa de lá e that's it. Não vai conseguir entrar em Israel. Agora a pergunta é a seguinte, qual foi o erro de Moshe Rabbeinu? Então a gente sabe que tem inúmeras explicações. A opinião do Rashi, que todo mundo conhece, é que Moshe Rabbeinu bateu na pedra e teve algum equívoco pequeno lá. Mas o erro de Moshe Rabbeinu, porque já que tem tantas opiniões, por que tem tantas opiniões que discutem qual foi o equívoco de Moshe Rabbeinu? A resposta é que apesar que Moshe Rabbeinu era um tzadik, ou melhor dizendo, já que ele era um tzadik, por isso tem tanta discussão qual foi o erro de Moshe Rabbeinu. Os comentaristas, tzadikim, começam a falar, poxa vida, qual erro pode um homem tão grande como Moshe Rabbeinu, quase que um anjo, quase, ter feito? Então discutem para cá, para lá, e tem muitas opiniões. Por quê? Que um tzadik, existe uma regra no Talmud, que quanto maior o nível espiritual da pessoa, mais a Kadosh Baruch Hu é preciso e minucioso com o julgamento da pessoa. Hashem espera muito mais de um tzadik do que ele espera de uma pessoa que senta na classe, na business ou na econômica. O cara está na first class, Hashem espera um comportamento melhor dele. Assim, pelo menos no Boeing de Akadosh Baruch Hu, tá bom? O Ramban traz a seguinte explicação por que Moshe Rabbeinu não pôde entrar na terra de Israel. Diz o Ramban, em nome de Rabbeinu Hananel. Quem era Rabbeinu Hananel, pessoal, só para a gente se situar? Rabbeinu Hananel faleceu no ano de 1053, conforme o nosso calendário. Quer dizer, aproximadamente 1000 anos atrás. Rabbeinu Hananel foi o professor de um Rav, que se não escutaram o nome, escutem agora, Arif, ou Rabbeinu Alfasi. Rabbeinu Alfasi foi um dos 3 pilares no qual
Rav Yosef Karo, quando compilou o Shulchan Aruch, Código de Leis, que tem faz 500 anos e se usa nos 4 cantos do mundo, acho que é Nazir Faradi, o Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, compilou baseado num dos pilares Rif. Rabbeinu Alfasi. Quem foi o professor do Rif, no qual é um dos pilares do Shulchan Aruch? Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel traz a seguinte razão: qual foi o fato que Moshe Rabbeinu não entrou em Israel? Diz Rabbeinu Hananel o seguinte: qual foi a pequena falha do grande tzadik Moshe Rabbeinu? Diz ele, está escrito no Pasuk, não precisa inventar, é só olhar no Pasuk. Qual Pasuk? O Pasuk em Parashat Chukat, que conta pra gente esse episódio de Moshe Rabbeinu com a pedra e o povo. Vou ler para vocês só esse Pasuk. Vai aquilo Moshe e Aaron. Moshe e Aaron juntaram, congregaram o povo para dar água para beber para eles, no meio do deserto. Vai aquilo Moshe e Aaron e Takahal. Ele penei a sala. Juntaram as pessoas na frente de uma pedra, de uma rocha. Vayomer lahem, e foi dito para o povo, Shimuna Hamorim. Escutem! Ei! Vocês estão duvidando que eu vou tirar água dessa pedra? Haminasela Hazé. Vocês acham que dessa pedra, Notzila Hemaim, não dá para tirar água? Claro que dá para tirar água. Então Moshe Rabbeinu foi lá, pegou a pedra num deserto, que é um milagre, e tirou água da pedra. Esse pasuk aparece em Sefer Bamidbar, Parashat Chukat, Perek Chaf, Pasuk Yud. Olha que interessante, quando Moshe Rabbeinu falou o pasuk de Rabbeinu Hananel, assim está na Torá, Aminasela Hazé, ele falou para a gente o quê? Notzi lachem maim. O que é notzi, pessoal? Notzi é linguagem de plural. Nós vamos tirar água para vocês. Nós, quem quer dizer nós? Moshe Rabbeinu dizendo, e seu irmão Tzadik Aharon, nós dois vamos tirar água para vocês. Vocês duvidam? Olhem aqui para a pedra. Passou-se poucos segundos e aquela pedra virou um grande bebedor de água, um grande oásis de água. Diz Rabbeinu Hananel, não precisa procurar qual foi o pequeno equívoco de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu devia ter dito o quê? Hashem vai tirar água, não nós vamos tirar água. O fato que Moshe Rabbeinu falou, nós vamos tirar água, em vez de Hashem vai dar água para vocês, povo Yehudi que está no deserto, dessa rocha, isso foi a martelada que proibiu o grande tzadik Moshe Rabbeinu de passar a fronteira e poder entrar em Israel. Quer dizer, diferente do Rashi mais uma vez, o que impediu Moshe Rabbeinu de entrar em Israel, o fato é que ele falou, nós vamos tirar água para dar de beber para vocês. Notzi é plural, nós, lachemaim. Devia estar escrito, diz o Rabbeinu Hananel, que Hashem vai tirar água, não nós vamos tirar água, porque de fato, nós, Moshe Rabbeinu e Aharon dizendo, somos somente emissários de Akadosh Baruch Hu, e não o que? Aqueles que de fato farão a água sair. Espetacular. Então qual foi o erro de Rabbeinu Hananel? Agora as pessoas acharam que quem deu água para eles? Moshe e Aharon, Masbut. Lindo. Pessoal, preste atenção, legal estudar a Torá, mas colocando a vestimenta dela, vivenciando o que está escrito. O Rosh Yeshiva de Hebron, chamava Rav Simcha Zissel Broide, ele fez a seguinte observação. É impossível, aparentemente, falar que é isso que Rabbeinu Hananel disse. O erro foi que as pessoas agora acharam que Moshe Rabbeinu e Aaron que tiraram água e não Hashem. Diz ele, só um segundinho. Tenta vivenciar o fato de Rosh Yeshiva de Hebron. Olha que interessante. Nesse próprio pasuk, a primeira palavra do pasuk é vaiakilo. Vaiakilo é congregaram, kehilá, juntaram. E Rashi já aponta no Chumash, isso aqui Rashi traz o nome de Chachamim, o seguinte, como que juntou Moshe Rabbeinu e Aharon milhões de pessoas em volta de uma pedra? Como é possível? Eles juntaram todo o povo em volta da pedra para provar que ia sair água da pedra. Mas como é possível juntar pelo menos 2 milhões de pessoas em volta de uma pedra? Diz Rashi, certeza que foi o quê? Um milagre. Hashem fez um milagre. Qual milagre? Que um lugar pequenininho em volta de uma pedra, 3, 4 metros quadrados, possa permitir com que milhões de pessoas fiquem em volta desse lugar. Tá bom? Foi um milagre. Mais um milagre que houve naquele momento é o seguinte. Olha que interessante. Vamos dizer que você tem uma pessoa que, Razito, ele não tem condições econômicas. E a pessoa vai lá e fala, olha, me dá 10, me dá 5, veio cobrar uma dívida dele ou pegar alguma coisa dele.
As pessoas falam, olha, procura outro endereço, porque dessa pedra, dessa rocha, dessa pedra não sai água. Quer dizer, a expressão existe até hoje por quê? Porque não se tira água da rocha, mas o Moshe Rabbeinu tirou. Aqui saiu, é um segundo milagre. Quer dizer, houveram 2 milagres evidentes. Um, que saiu água da rocha, e 2, que o local onde a pedra, a rocha que tirou a água, conseguiu conter milhares de pessoas em pouquíssimos metros quadrados. Um milagre, assim diz Rashi. Então a pergunta é a seguinte, como é que Rabbeinu Hananel fala, sabe qual foi o erro? O erro foi que eles pensaram, Moshe Rabbeinu deu a brecha e o povo pensou que quem deu água para eles foi quem? Moshe Rabbeinu e Aharon. Ele usou linguagem de plural, nós vamos tirar a água, então deu a brecha e o povo pensou que quem tirou a água? Moshe e Aharon. Pergunta o Rosh Yeshiva de Hebron, não estou entendendo você, Rabbeinu Hananel. É impossível falar isso, por quê? Porque houveram 2 milagres. Como você coloca milhares de pessoas em 3, 4 metros quadrados? Óbvio que foi Hashem. E o segundo milagre é que de uma rocha saiu água. Então mesmo que Moshe Rabbeinu errou na conjugação do verbo, ok, ainda assim isso não causou com que o povo errasse. Como Rabbeinu Hananel diz, foi isso que causou o povo errar. Pessoal, ele traz uma mensagem que é nada mais, nada menos do que uma bomba de mensagens. Assim que explica o Rabbeinu Hananel, assim que explica o Rosh Yeshiva de Hebron. O seguinte, só para aproximar essa mensagem da gente, em 1973 houve uma guerra em Israel, todo mundo conhece, não precisa ser grande historiador para saber isso, guerra de Yom Kippur. Por que chama guerra de Yom Kippur? Porque aconteceu justo, ou quem não precisa ser Einstein para saber disso, Yom Kippur. Pouquíssimos fatos no tempo que a gente tem aqui, curto. 100 mil egípcios invadiram o sul de Israel. Agora, já que a guerra foi em Yom Kippur, lembrem que Yom Kippur é um dia, talvez hoje um pouquinho menos, infelizmente, mas naquela época, ainda e hoje também é bastante, um dia que, mesmo que quem não é chamado assim, com respeito tão religioso, também jejua. Inclusive, quem é um soldado, que não imagina que vai acontecer nada. Soldados jejuando, 100 mil egípcios invadem o sul de Israel. Mais 1.400 tanques, um tanque, já viu no Museu de Israel, vezes 1.400, são 1.400 tanques, sírios invadindo o norte de Israel. Tá bom? Os Yehudim estavam completamente o quê? Despreparados, em que sentido? Todos. Nunca se esperava uma guerra naquele momento. E fisicamente também, fracos, sem comer e sem beber por algumas boas horas. Os sírios começam a ganhar território, e ganhar mais território. Poucos dias depois, o que acontece? Agora que já passou, é fácil contar isso, mas na hora, não participei da guerra, mas aqueles que participaram ainda estão vivos e podem contar pra gente. A gente pensou que a gente ia terminar, se Deus quiser, no mar. Bezerra Hashem, que nem isso a gente sabia. Poucos dias depois desse estresse, dessa pressão, desse medo, o jogo vira. Israel, olha que interessante, procurem depois, entrou na Síria e invadiu dentro da Síria 20 quilômetros da Síria. Quer dizer, um lugar que era para se transformar num lugar completamente perdido judaicamente falando, não ia ser mais um território, vamos falar assim, judaico, ou o que for. De repente, poucos dias depois, Israel invade a Síria, no dia de Yom Kippur, sem se preparar, começa a se mobilizar e perde a guerra, de repente vira a moeda, e 20 quilômetros da Síria são conquistados, inclusive pelos Yehudim. Num dado momento, durante essa guerra, faço questão de mencionar, fiquei procurando, houveram 3 tanques do exército israelense contra 150 tanques sírios. Repito, 3 tanques contra 30, é um NES, contra 150, não é um NES, é um mega NES, é um mega milagre. E de repente, o que acontece? Tá bom, você lê no jornal que invadiram 20 quilômetros da Síria e depois se retraíram por qualquer razão que não vem ao caso agora. Tá bom. Mais um pequeno detalhe. Guerra do Golfo. A gente sabe quantos mísseis foram jogados. Quantas pessoas morreram naquela primeira Guerra do Golfo? 3 pessoas morreram. 3 pessoas morreram
com mais de 100 de mísseis. Pessoal, cada míssel, quando ele é jogado, o míssel custa, obviamente, milhares de dólares. E quando você vai investir milhares de dólares com uma função, que seja matar pessoas, você vai tentar não errar. E não vai que acertar uma pessoa, porque custa muito caro matar uma pessoa com milhares de dólares. Quer dizer, miram o míssel para matar milhares de pessoas. E milhares de mísseis mataram 3 Yehudim, infelizmente. Mas são 3 Yehudim, e não milhares de Yehudim. E de repente, se a gente procurar, as pessoas falam o que aconteceu na guerra. Alguns falaram que eram milagres, outros continuam falando que eram milagres, mas muitos já dizem que o quê? Foi a mãe natureza. A gente teve uma tática boa, talvez ninguém nunca falou que não é verdade. A gente teve sorte, justo naquele momento o vento soprou para lá, a chuva virou para cá, o sol inclinou essa posição, teve um reflexo, tá bom. Tudo isso faz parte, mas é absurdo dizer que não houve um milagre visível e físico nestes 2 episódios que Guerra do Golfo ou Guerra de Yom Kippur. É a mesma teoria que talvez diz, em revistas que saiu já, que quando os Yehudim atravessaram o Egito, eles sim atravessaram o mar na saída do Egito. E como os Yehudim atravessaram, os egípcios ficaram para trás. Porque encontraram rodas de carroças. Então, certeza que a história é verdadeira. Tem muitas provas. Então, como que é? Não, naquele momento, baixou a maré. Qual o problema? No momento que passou 2 milhões de pessoas, a maré baixou. E logo depois que o último Yehudi saiu do outro lado, a maré voltou a subir. O que aconteceu? Um tsunami. Naquele momento aconteceu. Tá bom. Quem falou que foi um milagre? Quem falou que foi um milagre? Pode ser que não. Só para aproximar um pouquinho mais da gente, um quarto episódio, a gente falou Guerra do Golfo, a gente falou Guerra de Yom Kippur, falamos da saída do Egito, e um quarto e último ponto, meus queridos, é o seguinte: quem falou que o Holocausto existiu? Não tenho certeza. Vocês têm certeza que existiu o Holocausto? Se vocês forem para Treblinka, vocês vão ver um parque, vão ver um campo de concentração. Alguns outros campos ainda existem. Então, não deixem de verificar. Faz um search, por favor. Escrevam no Rav Google a seguinte observação: top, as 10, ou você pode procurar top 50 reasons why Holocaust never happened. Clica aí no Google e escreva as 50 razões, assim, as 10 razões, tem muitos endereços, que provam que o Holocausto nunca existiu. Tem muitas provas que é impossível alguém fazer isso e como que nem todo mundo viu e não falou nada. Tem muitas provas, depois procurem no Google. Quem falou que houve o Holocausto? Talvez não houve. Da mesma forma que a Guerra de Yom Kippur, pode ser que não foi um milagre. 3 tanques contra 150, tá bom. Centenas de mísseis caírem e matarem 3 pessoas, quem falou que foi um milagre? Os Yehudim atravessarem o mar, tá bom, teve maré baixa, maré alta, você nunca foi passear, nunca foi pescar, nunca viu maré baixa, maré alta? What's new? Qual a novidade? Foi exatamente isso que Rabbeinu Hananel veio falar pra gente, meus queridos. Moshe Rabbeinu falou o quê? Por isso que ele não entrou em Israel. Nós, Moshe Rabbeinu, vamos tirar água da pedra. E a gente perguntou, bom, mesmo que Moshe Rabbeinu fez o pequeno erro de falar nós em vez de Hashem, ainda assim é óbvio que tiraram água da pedra. Por quê? E era um milagre isso que Hashem fez, porque não sai água da pedra e segundo o grande milagre, se é que precisasse, milhares de pessoas se congregaram em volta da pedra. Então certeza que era um milagre. Rabbeinu Hananel, não, você não entendeu nada. Porque uma pessoa que não quer ver um milagre, quando se dá uma brecha pequena, já se torna fruto da mãe natureza. O erro de Moshe Rabbeinu, obviamente que era um grande tzadik, a gente precisa reiterar isso inúmeras vezes, não foi de ter causado, não teve milagre. Moshe Rabbeinu, com a palavra nós vamos tirar a água da pedra, o que causou? Causou uma brecha. E o seguinte, uma pessoa que não quer ver um milagre, porque uma situação depois
que o povo saiu do Egito, Hashem já não faz mais nenhum milagre 100%, o milagre pode ser até 99% para dar uma chance para que o homem tenha livre-arbítrio. Então o que aconteceu foi quando Moshe Rabbeinu falou no Tzila Hemaim, nós vamos tirar água. Poxa vida, quantos milagres tinham? Moshe Rabbeinu, quando você falou nós, já abriu uma brecha para quem não quer ver o milagre, como não viram na Guerra do Golfo, Yom Kippur, Yetziat Mitzrayim, etc., no Holocausto. Olha, que o Holocausto não existiu, então você pode também acreditar que foram duas pessoas. Bom, tem gente que sabe fazer a Estátua da Liberdade desaparecer no século XXI. Show de mágica. Que não pode tirar água da pedra. Se você não quer ver, você não vai ver. O erro de Moshe Rabbeinu e de Aaron foi ter dado esta brecha. Depois que li essa explicação do Rabbeinu Hananel, ele me chamou muito a atenção. Eu falei, uau, olhem que diferença que faz uma pessoa ter uma cabeça saudável e olhar para os episódios da Torá com a perspectiva certa. Ver as coisas num prisma correto, numa forma correta. E Hashem fala para a gente, olha, não tem uma situação que é assim, depende de como você enxerga. Você pode enxergar a Guerra do Golfo como um milagre, pode enxergar o fato que Hashem tirou a água da pedra como um milagre, ou como um bom mágico que estava lá na frente. Nós escolhemos como enxergar a situação. Nenhuma situação é assim. Uma situação pode ser mais propensa a ser feliz ou infeliz, milagrosa ou natural, mas o homem escolhe como enxergar e ver qualquer situação. Queridos, cada um vê e escuta o que quer. Vi uma expressão em inglês que falava o seguinte, a palavra ela é metade de quem fala e metade de quem escuta. Repito, a palavra é metade de quem fala e metade de quem escuta, porque depende de como você interpretou aquelas palavras. Olhem que curioso. Outro dia uma pessoa que lida com educação me contou o seguinte fato. Ele entrou, foi dar um shiur em algum lugar, falou, olha, queria contar para vocês um episódio. O Hafetz Haim não usava, famoso Hafetz Haim, não usava sapato de cadarço, porque ele não queria perder tempo do estudo dele. Ele falou para mim, o que você aprende disso? O que vocês aprendem disso? Tempo importante. Um menino chega para ele no dia seguinte, ou algum outro dia depois, e fala o seguinte, Rabino, aprendi a lição. Eu troquei meu sapato e comprei um sapato novo por um sapato sem cadarço. Essa foi tudo menos a mensagem que o Rav queria transmitir. Porque a palavra é metade de quem fala e metade de quem escuta. O ponto não é usar um sapato com ou sem cadarço. O ponto era que você, querido aluno, compreendesse quanto vale o momento do Hafetz Haim. Contam que o marido chega em casa e a esposa olha para ele e acha uma brecha para falar, fala o seguinte, olha, sabe, querido, já percebeu como mora o casal aqui na nossa frente? Aí o marido fala, em que sentido? A esposa vira para o marido e fala o seguinte, olha, parece que eles são dois recém-casados, já casaram faz tempo, moram na nossa frente faz alguns anos, parecem dois recém-casados. Sério? A mulher sim fala, claro, olha, eu vou te dizer para o marido. O marido chega em casa com flores, dia sim, dia não. Uau! Sabe, parece alguma coisa mais romântica do mundo, diz diz a esposa para o marido. E pergunta a esposa para o marido, e o marido estava esperando já a pergunta, né? O que ela quer? Por que você não faz o mesmo? E o marido vira para a esposa e fala, olha, poxa, mas eu mal conheço essa mulher. A palavra é metade de quem fala e metade de quem escuta. O que ela quis dizer? Você não faz o mesmo? O marido falou, fazer o mesmo com ela? Eu nem conheço a mulher. Né? Trazer flores para outra mulher? Obviamente que foi a última kavaná da mulher, mas é enxergar a situação do jeito que a Torá, a Kadoshá quer, e não do jeito que nós gostamos de ouvir. Isso é um trabalho, demora 120 anos. Olhem que interessante como eu leio a Torá, se eu leio no prisma certo ou no prisma errado. Olha interessante só, acompanhe comigo esse episódio da Torá, se é lido da forma correta. Parashat Chayei Sarah. Sobre o que fala Parashat Chayei Sarah? Sobre a morte de Sarah. Apesar que chama Chayei Sarah, fala sobre a morte de Sarah. A Parashá conta pra gente que Sarah tinha 127 anos. Assim, a abertura, abrem-se as cortinas de Parashat Chayei Sarah, ploft.
Primeira apresentação, Sará viveu 127 anos de idade. E os comentaristas ficam preocupados, assim um pouco até demais. Poxa vida, eu sei, dizem os comentaristas, nós sabemos que tem 4 matriarcas, Sará, Rivka, Rachel e Leá. Por que de repente a Kadosh Baruch Hu decide, através do seu mensageiro Moshe Rabbeinu, escrever na Torá que Sará viveu 127 anos, e Rivka, e Rachel e Leá? Por que não se menciona Vaiyu, Chaye, Leá, Chaye, Rivka? Conta que elas também viveram tantos anos, e a Torá não faz isso. E a pergunta que eles fazem é por quê? Porque justo só Sará. O que aconteceu com ela? Por que Sará morreu? Quem lembra? Ela viu que... Foi famoso isso, não é? Rashi traz isso. Forma convencional de explicar, que também deve ser verdadeira com certeza. Parashat Chayesará vem logo depois de Parashat Vayera. Parashat Vayera, no finzinho da Parashat, conta sobre a Kedat Yitzhak. Quando Avram Avinu foi quase que sacrificar Yitzhak. Mas esse quase eu contei meio apertado para vocês, foi aquele quase. E assim dizem, assim diz Rachamim, Rashi traz isso. Quando Sará escutou sobre a Kedah que aconteceu, Avram Avinu foi contar, você não sabe, Sará, eu fui fazer a Kedah de Yitzhak. Sará falou, shu, puft, morreu. Acabou, ela morreu. Então, o que aconteceu? Por que Sará morreu? Porque Avram Avinu, ela já era uma senhora de idade, e ela não teve tempo de terminar a frase que o quê? Fui fazer a Kedah de Yitzhak e... Engata aqui, Habibi, termina a frase. Não consegui. Hashem me falou que eu não precisava matar meu filho. Puxa vida, Sará foi embora do mundo de um jeito amargo, triste, que Avram Avinu matou o filho dela. Diz o Rebbe de Slonim, leu a Torá, mas não colocou os óculos 3D que a Torá queria. Não leu certo. O Rebbe de Slonim, no livro dele, Tivot Shalom, algo espetacular. E olha qual a diferença, se ele é a Torá certa, ou vê a vida de uma forma certa ou não. No enfoque da Torá Kedoshá. Diz ele, você não leu o Rashi direito? Chachamim, ele fala, olha, se eu não tivesse na dúvida, eu falaria o seguinte, esse é o Pshat, essa explicação que ele sugere. Diz o Rebbe de Slonim o seguinte, o Satan, o Yetzer Hara, são sinônimos, chegou e falou o seguinte, olha, Avram Avinu acabou de fazer a Kedat Yitzhak. A última mordidinha que eu posso tentar dar nesse grande homem, tentar pegar um último teste e ver ele falhar, é se eu fizer o seguinte, quando Avram contar para Sará que ele foi fazer a Kedat Yitzhak e Sará morreu, logo nessa frase, sem Avram Avinu ter a possibilidade de terminar a frase e falar aqui o quê? Que a Kedat Yitzhak nunca aconteceu. E agora, qual será a reação de Avram Avinu? Será que Avram Avinu vai ser Toel Arishonim, linguagem de Chachamim, vai se arrepender? Puxa vida, eu fiz o que Hashem mandou. E é isso o presente que eu recebo de volta que minha esposa morre? Ou seja, não que a Kedat Yitzhak foi o que fez Sará falecer. Não foi porque ela escutou essa mensagem. O teste de Avram Avinu foi o seguinte, como você enxerga a situação? Avram Avinu foi contar para Sará, meus queridos, cada um tem um tempo para viver e um tempo para cessar de viver. O momento que Sará devia cessar de viver, quando que era? Naquele momento. Nada a ver com a Kedat Yitzhak. Nada a ver. Ela tinha que falecer, coincidência, é isso mesmo, vamos chamar assim. Ela tinha que falecer terça-feira, às 6h33 da manhã e 12 segundos. O que aconteceu? Foi nesse momento, nos 10 segundos do segundo tempo, que Avram Avinu veio falar, olha, eu fui fazer aqui da Yitzhak. E aí bateu o 12º segundo, que era o momento que expirou o tempo de vida dela nesse mundo, e ela foi embora do Lamazé. Ela não teve... Que espetacular, é isso mesmo. Como Sará faleceu, ela não faleceu com um susto, não faleceu de uma forma amarga, acabou o tempo dela nesse mundo, ela não faleceu porque Avram Avinu fez a Kedat Yitzhak, ela não terminou a frase, ela faleceu porque terminou o tempo de vida, porque Hashem fez dessa forma ambígua, para mais uma vez testar Avram Avinu. Será que Avram Avinu vai se arrepender do ato de ter feito quase a Kedat Yitzhak, cumprir a risco que Hashem mandou essa devoção máxima ou não? E é por isso
que só aqui nessa parashá está escrito Vayu Haye Sará. Olhem que bomba. É assim que ele responde. Porque está escrito que... Porque a Torá conta a vida de Sará, não de Leá, não de Rivka, não de Rachel. Diz Rebbe de Slonim, simples. A Torá está vindo falar para a gente, Vayu Haye Sará. O momento de Sará viver há 120 anos, agora acabou a vida dela e por isso que ela morreu. Por isso que essa é a única das matriarcas na qual está escrito quanto tempo ela viveu dessa forma. Por quê? Porque a Torá está vindo contar para a gente o seguinte, Vayu Haye Sará, Sará tinha que viver 127 anos. E, entre aspas, por coincidência, foi justo nesse momento que Avraham Avinu veio contar isso para ela, para testar Avraham Avinu se ele ia se arrepender ou não. Quer dizer, e aí? Como que eu leio a Torá? Uau! Me permita uma palavra, que pancada que Sará levou com a informação, ou, puxa vida, ela não conseguiu terminar a informação porque chegou o momento dela falecer, e não foi isso que gerou com que ela morresse. E ele prova isso porque a Torá fala, Vayavó Avraham lispod Sará velivkotá. Avraham Avinu veio depois que Sará faleceu, falar umas palavras em respeito a Sará velivkotá, chorar por ela. E procurem na Torá Kedoshá a palavra libchotá, chorar por Sará, quando Avraham Avinu foi chorar por ela, o Raf está pequenininho. Por que de Rebbe de Slonim? Simples. Porque Avraham Avinu passou o teste ou não passou, como eu sei? Ele chorou pouco, porque ele entendeu, eu estou sentido pelo carinho que eu tinha pela minha esposa. Mas não vou chorar demais, senão vai parecer que o que gerou com que ela morresse foi o fato que teve a Kedat Yitzhak. Eu entendi isso, Avraham Avinu. Avraham Avinu chegou e levantou a hipótese que no final foi verdadeira, que ela faleceu por quê? Porque esse era o momento dela falecer. Pessoal, isso aqui não é um homem, é quase que um anjo. Isso é Avraham Avinu. Olhem que lindo. O próprio Zohar, depois diz o Rebbe de Slonim, ele traz isso, cita essa opinião, que por isso que Sará faleceu. Zohar diz que Sará faleceu porque o momento chegou. Nada a ver com a Kedat Yitzhak. Pessoal, olhem que espetacular, olhem como ler a Torá de uma forma ou de outra. Ler a Torá de outro jeito é quase que um crime agora. A mesma Torá pode ser lida de dois jeitos. Tragédia ou, entre aspas, coincidência. Quem lê a tradução, lê e traduz o português, é uma tragédia. Quem lê, de acordo com o Zohar, de acordo com o jeito que a gente explicou agora, isso se transforma, entre aspas, apesar que não existe, numa coincidência que acabou o tempo de vida dela. A visão certa transforma uma coisa triste numa coisa... Acabou o tempo. Todo mundo tem um tempo de vida nesse mundo. E Sará foi embora desse mundo como? Acho que feliz. Porque todos os anos, nos 4 cantos do mundo, desde aquela época até hoje, numa das festas mais importantes no povo, lembram o filho dela. Shofar, de onde vem o shofar? De Akedat Yitzhak. Um lembrete, Akedat Yitzhak. Aquele animal que Avraham Avinu sacrificou no lugar de Yitzhak. Por quê? Todos os cantos do mundo, desde aquela época até hoje, se lembra Akedat Yitzhak. Por quê? Porque é isso que é um mérito grande para o nosso povo. Quer dizer, foi de algo trágico para algo feliz. Olhem só essa história, de entender como você pode enxergar a mesma coisa de duas formas. Em Manchester, houve um Rosh Yeshiva que nasceu lá, e foi o Rosh Yeshiva de Manchester, famoso, não sei como é que fica agora, Rav Yehuda Zev Segal. Ele tinha o costume de fazer matzot, ele com alguns alunos. Por quê? Porque, como vocês sabem, matzot tem muitos e muitos e muitos detalhes. Muitas coisas que em Pesach, mesmo pessoas que não são tão, a gente vê isso, cuidadosas, em outras alachot de kashrut, inclusive em Pesach são muito cuidadosas. E no caso ele já era cuidadoso em muitas alachot, e também em Pesach. Então ele ia fazer as matzot junto com os alunos dele. Só que a família dele não morava em Manchester, os filhos moravam nos Estados Unidos, então ele ia de Manchester para os Estados Unidos, levando as matzot dele e para os filhos e genros e noras dele. Ele foi com 50 pounds, aproximadamente 25 quilos de matzot, e obviamente que apitou como overweight. Passou o peso que deveria ter, que podia levar num voo nacional. Bom, a família estava com ele. Antes de ele colocar a mão no bolso, difícil isso demais, pessoal, e pagar overweight, todo mundo pode, as pessoas podem pagar tudo, mas overweight é uma coisa que machuca o coração, né? Overweight não dá para pagar. Então, antes de colocar a mão no bolso para pagar overweight, ele falou as seguintes palavras que a família dele escutou. Presta atenção. Olha, Hashem, muito obrigado, agora que já tem que pagar,
por me dar o mérito de fazer um último capricho, um último idur mitzvah nessas mitzvot de matzah que eu vou comer durante o Seder e durante os 7, 8 dias de Pesach. Quer dizer, é um castigo, é uma multa, ou é um prêmio, mais um investimento num idur mitzvah, num capricho de mitzvah, da mitzvah de matzah? Depende de como você quer olhar. Depende de como você quer olhar a guerra do Golfo, depende de como você quer olhar a guerra de Yom Kippur, depende de como nós queremos olhar a nossa vida. É um peso, uma multa ou uma oportunidade? A pessoa escolhe. Olha que interessante. Eu li um livro nas férias, então a história que mais me chamou a atenção é o seguinte. O Rav, não fundador da Yeshiva de Slavotka, mas outro, o Rav Nassim Tzvi Finkel, da Yeshiva de Mir, que recém-falecido em Israel, ele já veio, se não me engano, 2 vezes para o Brasil, mais especificamente para São Paulo. E não sei quem já viu ele de vocês, mas quem não viu, eu conto para vocês, é um senhor bastante de idade. Rosh Yeshiva, ele carregava nas costas dele 4.000 alunos, responsabilidade de cuidar de problemas, e todo mundo tem perguntas e respostas e conselhos, tem que dar shiur, e tem avrechim, e tem yeshiva, e tem luz, e tem comida, tem que pagar tudo isso, ele arrecadava o dinheiro quase que sozinho. Fora isso, como um bônus, ele tinha mal de Parkinson. Quer dizer, eu vi ele algumas vezes aqui no Brasil quando ele veio, e para ele falar, ele segurava numa mesa, ou segurava numa cadeira, e para ele falar, ele tinha que ficar segurando, porque se tirasse a mão, ele começava a tremer, ele não conseguia falar. Estamos falando de um Talmid Chacham que precisava dar aula para alunos, arrecadar fundo para alunos, aconselhar alunos com mal de Parkinson. Com essa pequena, grande introdução, eu conto a história para vocês que me chamou muita atenção. Um aluno da Yeshiva de Mir estava com problemas, difícil, estresse na vida, preocupações. De repente, a vida dele estava muito difícil, complicada, estava na dúvida como que eu devo agir, como eu tenho que agir. Preocupado, e ele falou, vou ligar para o Rav, eu já estou sem Simchat Chaim, eu estou sem alegria de viver, mais problema do que vida eu tenho. Bom, ligou para o Rav Nassim Tzvi Finkel, ele atende o telefone, e ele, obviamente, não vai falar direto o problema, então ele conversou 1 minuto com ele, falou, Rav, o aluno para o Rav, como vai o senhor? O Nassim Tzvi Finkel falou, estou ótimo. Em Yiddish se fala, como se fala ótimo em Yiddish? Moiredik. Estou ótimo. Nunca escutaram isso? Tá. Moiredik. Bom, tá vendo? Meu shiur também é cultura. Então, ele falou, eu estou moiredik, estou ótimo. Shibjanen. Tá bom? Pronto, vai. Então, muito bem. O aluno perguntou para ele, Rav, como o senhor pode dizer que o senhor está ótimo? O senhor está doente? E é famoso, nós sabemos agora a situação atual da Yeshiva, que o senhor tem milhões de dólares em débito, de dívida. E pessoas procuram o senhor, tudo isso, a introdução do menino, né? Com Rav, desculpa, o senhor falou, estou ótimo, mas deu uma brechinha, eu quero entender. Procuram as pessoas, os alunos procuram o senhor com problemas. E eu, na situação do senhor, não diria que está tudo ótimo. Tá bom? O Rosh Yeshiva falou para ele, olha, eu entendo sua opinião, mas eu ainda estou ótimo. Hashem gosta de mim mais do que eu gosto da minha pessoa. E se pudesse estar melhor, estaria. Fato que eu estou hoje assim é porque a Kadosh Baruch Hu entendeu que para mim este é o melhor. Disse o Rosh Yeshiva de Mir para ele o seguinte, se eu tivesse que escolher nascer e viver de novo, viveria assim mesmo. Porque se a Kadosh Baruch Hu me fez assim, e ele gosta de mim mais do que eu gosto da minha pessoa, é porque esse é o melhor para mim. Eu estou falando de pessoas que trabalharam sobre si quase que 120 anos de vida. Mas é bom a gente escutar isso. E de fato, Baruch Hashem, eu estou ótimo. Tudo bem. Agora, você, querido Avraham, me ligou, meu aluno. Eu quero saber como eu posso te ajudar. Avraham fala para ele, Rav, nada não. Muito obrigado e tenha um bom dia. Mas você não tem pergunta? Eu falo, não tenho mais pergunta. Rav, muito obrigado e um bom dia. Porque a situação minha que estava com estresse, que eu estava preocupado, frente a uma pessoa que tem tanta preocupação e tanta responsabilidade com mal de Parkinson e Moiredik, Elue, Shibjanen, eu não tenho mais pergunta. Eu tenho vergonha de fazer pergunta e a sua vacina
entrou no meu sangue e faz parte agora do meu DNA. Pessoal, Baruch Hashem, eu sei que a gente está em crise, eu sei que é muito difícil, mas outro dia eu estava conversando já faz um tempo, com qualquer pessoa, e é uma preocupação que a gente nunca teve na cabeça, mas é bom a gente saber que tem gente que tem essa preocupação. Para que eu possa chegar nos meus afazeres, eu tenho que acordar com uma grande antecedência. Perguntei para a pessoa por quê. Disse ela, porque eu demoro meia hora para conseguir me vestir. Demoro meia hora para conseguir me vestir. Depende de como a gente enxerga a situação. De fato, nós temos problemas. De fato, a crise não é fácil. É verdade. Ah, é fácil? Claro que não. Deus me livre. É difícil que Bezat Hashem, Yeshuat Hashem Kerefain. Hashem muda a situação num piscar de olhos. Mas todo o resto não vale mais nada. Qual foi a última vez que a gente pensou, Baruch Hashem, e continue pensando assim para sempre mais, com upgrade agora? Estou descendo. Vou colocar uma camisa, uma calça, estou descendo. Quanto tempo demora a fazer isso? Sei lá, 1 minutinho. Tem gente que demora meia hora para colocar uma camisa e uma calça, pessoal. Depende de como a gente enxerga a situação. Outra ramificação que eu acho que a gente faz diferença como a pessoa enxerga a situação, porque a situação não é de um jeito, depende de como a gente enxerga, é o seguinte. É uma situação difícil e delicada, mas queria mostrar para vocês o prisma que a Torá Kedoshá dá para isso. Nihum Avelim. Quando vai se consolar, lo aleno, longe de qualquer um de nós, um enlutado. O que se faz quando a gente vai, que ninguém precisa ir, mas é uma mitzvah que existe, vamos falar da mitzvah, não da situação, porque tomara que ninguém precise ir, vai consolar um enlutado. O que se faz? A gente fica sem jeito. O que eu vou falar? Não falar? Na verdade, eu sempre penso que, na dúvida sempre, pega um caco e coloca na boca e fica quieto. Você não sabe o que falar, fica quieto. Olha, tem dias, os primeiros 3 dias, está escrito que a gente nem deve abrir um assunto com o enlutado. Se ele quiser, ele vem contar pra gente alguma coisa. Quer dizer o quê? Não é... O que a gente tem que entender e enxergar conforme o prisma certo é o seguinte. Um lugar de avelut lo aleno, quando vai se visitar, por coincidência de novo, a gente acaba encontrando pessoas que a gente não vê faz 10 anos. Mas dá certo, existe diferença entre um Beit Avel, uma casa de enlutado, e um open house, um Brit Milá. Tem que ser diferente. Um Brit Milá, Mabruk, Kifa, como um Savá, faz tempo que eu não te vejo. Você escutou o placar quanto deu Corinthians e Santa? Tudo bem. No Brit Milá você pode talvez falar isso. Na casa de um enlutado, esse não é o assunto. Então que a pessoa fique 3 minutos lá e não 30, pega um teilim, abre um teilim. Quer dizer Nihum Avelim, queridos? A mitzvah própria já diz. O que se faz num lugar assim? Nihum Avelim quer dizer o quê? Consolar um enlutado ou falecido. Abre um teilim. A pessoa está fazendo algo leilu nishmat em prol do falecido. Infelizmente, talvez a pessoa não pense assim, falar, eu estou indo lá porque a gente tem, Baruch Hashem, por um lado e infelizmente por outro, muitas responsabilidades, então fulano precisa me ver. Vamos ficar lá na frente, fazer barulho, beleza? E aí? Não é o objetivo de um Bet Avel. O foco correto, já que a gente está falando como enxergar a situação, é que a pessoa, quando vê um amigo lá faz tempo, ele pode falar oi e tal, fala, tudo bem, aí desce na porta, conversa lá embaixo, mas o lugar não é um lugar para dar aquele abraço de 143 decibéis. Não comporta. Ou ver quem vai passar, quantos pontos tem, quem você acha que vai passar para a final do campeonato. Eu nunca entendo a pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Bezat Hashem que não perguntem para ninguém, que não precisam passar por isso, mas quantos anos tinha fulano ou ciclana? Poxa, mas ele já tinha tal idade? Então não tem problema. Isso conforta muito. Vocês não sabem quanto conforta muito. Isso é uma pessoa que falou isso. Uma pessoa talvez não tenha nem algodão doce na cabeça. Qual a diferença quantos anos tinha? Não, mas eu quero abrir assunto. Tá, então avisa para o cara que abaixou o sacolão, o tomate de 9,33 para 9,32. Isso não é assunto para se contar no Beit Avel. Não, mas a gente está lá batendo um papo. Tudo bem, bate o papo fora da casa, lá é para falar teilim, lá é para ficar quieto, lá é para sentar do lado do Avel e pergunta, ou não fica quieto, deixa talvez ele te contar. Se quer confortar a pessoa, conta alguma coisa sobre o falecido, fala, puxa vida, eu conheci fulano, Beltrana, e ciclano, eu posso contar para vocês o que ele fez, uma vez ele me fez tal coisa, me falou tal coisa e ficou marcado. Tudo bem, agora, pessoal, sentar lá e fazer disso um open house. Então, de fato, que a Halakha não concorda com isso, e esse não é o kivun, não é a direção da Torá Kedoshá de como enxergar essa mitzvah.
E uma última parada de como enxergar as coisas é o seguinte. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que são menos religiosas do que a gente, ou mais religiosas. Vou falar dos dois lados, e com isso a gente termina. Como a gente olha para alguém que é mais religioso do que a gente? Não vai falar nada, mas a barriga fala, o cérebro fala, o coração fala. Como a gente olha para alguém? Não vai falar. Você nunca viu ele. Só porque ele deve ser que ele é barbudo contrabandista. A gente já está tão mais inteligente do que a época do Zeide lá atrás, pessoal. A gente já cresceu, já se desenvolveu, já tem iPhone, iPad, Shawared. A gente tem que crescer a cabeça também. Você nem conversou com ele, não deve ser que ele nem viu. Olhem até onde vai, vou contar uma história verdadeira para vocês. Na década de 1950, a gente sabe que, entre parênteses, existe um conceito chamado Shemitah, apesar aqui de Rabanan, em Israel, onde a cada 7 anos a terra tem que descansar. Imaginem só o teste que é por um fazendeiro que vive disso, ou vive parcialmente disso, tanto faz, fica agora um ano full time, ele abre as portas do terreno dele lá, da fazenda dele, e fala, Ma'asalame, quem quiser está bem-vindo. É fácil isso é fácil porque é do outro. Quando você virar o fazendeiro, coloca o chapéu de fazendeiro, as laranjas não são mais tuas, é de todo mundo, os tomates não são mais seus, é um teste gigante. E cada vez hoje o Baruch Hashem tem mais e mais. Em 1950, hoje ainda é difícil, mas em 1950 era mais em Israel. Tem um lugar chamado Komemiut, onde em 1950 já havia uma fazenda, um local lá, que cumpriram a Shemitah, mas de novo com muita Mesirut Nefesh, com muita devoção. Fica no oeste de Jerusalém. E termina a Shemitah, passou o ano de Shemitah, eles cumpriram. Veio depois, de 1950, uma praga, Arbe. Lembram de 10 pragas? Uma delas era Arbe, gafanhoto. Então veio aqui uma infestação de gafanhotos e começou a dar danos grandes para quem tinha plantações. Mas os gafanhotos não entraram em Komemiut. Por que não entraram em Komemiut? Talvez no Zehut da Mitzvah, pode ser? Uma pessoa que morava lá, e depois de algumas décadas ele fez tshuvá, perguntou para o pai dele, que estava vivo em 1950, esse filho, Baal Tshuvá, que fez tshuvá, perguntou para o pai, depois de alguns anos já tinha passado isso, o seguinte: pai, você se lembra desse fato? O filho fez tshuvá e o pai não. Você se lembra desse fato, pai, que você morava lá, Komemiut, e cumpriram Shemitah, e veio o gafanhoto, e comeu as plantações, mas as plantações daquele terreno que fizeram Shemitah não foi prejudicada? O pai fala, claro que eu lembro. O filho todo feliz, falou, puxa vida, ei pai, o que você aprende daqui? Mexeu com você? O pai fala, claro que mexeu comigo. Que pergunta é essa? Todos os terrenos em volta foram infestados com gafanhotos, estraga toda a plantação, e aquele terreno não foi infestado. Então o filho fala, mas pai, quer dizer, o filho Baal Teshuvah pergunta para o pai que ainda não tinha feito teshuvah, e não fez também. Olha, mexeu com você? O pai fala, olha, agora que você perguntou de novo, me lembra uma coisa. Sim, mexeu comigo. Eu tinha um madrich, uma pessoa que cuidava da gente lá, onde eu trabalhava, que eu não cumpria a Shemitah, e contaram a história pra gente. A gente estava lá vivo, a gente viu no jornal, chamou atenção bastante. E aí eu lembro que a gente sentou e fez o seguinte comentário. Vejam só, até os gafanhotos sabem que a plantação dos Haredim, dos religiosos, não vale nada. Cada um escolhe como vê a situação. Olha, tem gafanhotos lá perto. Não pegou porque eles fizeram que Zehut da Mitzvah, não. Foi isso que disse Rabbeinu Hananel lá atrás no comecinho do Shiur. Você dá uma brecha, Moshe Rabbeinu, mesmo que foi o maior dos milagres, cada um vai enxergar como quiser. E a pessoa pode viver 120 anos da vida, vivendo a vida, infelizmente, no enfoque errado ou no enfoque certo. A gente pode viver do jeito certo. Eu estava em Campo Jordão faz um ano com os alunos da Yeshiva. Eu vi uma camisa à venda
e eu tirei uma foto que essa camisa é espetacular. Eu guardei essa foto faz 1 ano, pessoal, eu vou ler para vocês o que estava escrito naquelas camisas souvenir de Campos do Jordão, espetacular. Estava escrito o seguinte, frase na camisa: li tudo sobre parar de beber. Assim estava escrito na camisa. Embaixo, resultado, 2 pontos, parei de ler. Cada um enxerga a vida como quer. Cada um enxerga como quer. Isso é quando a gente vê alguém mais religioso. E nos últimos pouquíssimos segundos, como a gente olha para alguém menos religioso? É, difícil. Mas, outro dia, me deparei com um Yehudi e perguntei para ele, onde você está indo? Estou indo numa reunião multirreligiosa. Eu perguntei para ele, Shuhada, vos isdos. Que sabe dizer? O que quer dizer uma reunião multirreligiosa? Olha, tem reunião, vai dessa religião, daquela religião, da outra religião, nós vamos compartilhar informações de como a gente tem que viver melhor, conforme um mishmosh, um chunt de todas as religiões. Pessoas que moram no nosso lado, pessoas da nossa comunidade, do nosso background, que falou isso, pessoal. Quando a gente olha para uma pessoa não religiosa, puxa, talvez um oi um pouquinho mais carinhoso vai falar, puxa vida, olha quanta bobeira que eu estou indo, talvez eu devo mudar um pouquinho. Talvez aquele oi um pouquinho mais carinhoso, talvez aquele olhar com um pouquinho mais de simpatia, tanto para o lado religioso, tanto o lado não religioso, o pessoal que pode aproximar nós beneficiar um dos outros. Que, Bezat Hashem, a gente possa saber enxergar a vida do jeito que ela é. Por quê? Que a Torá quer. Porque a vida não tem um jeito de ser. A vida, a Kadosh Baruch Hu mostra para a gente de uma forma. Cada pessoa escolhe se ele quer enxergar do jeito correto, conforme o prisma correto, ou do outro jeito. Que, Bezat Hashem, a Kadosh Baruch Hu desse até mais a gente se esforce para poder enxergar as coisas do jeito correto. Amém.